E aí, para a gente iniciar a nossa atividade, eu queria pedir para a Andréia Braga, né, fazer dar as boas-vindas, ela que é do CRES Paraná. Obrigada. Então, uma boa tarde a todas, todos que estão aqui conosco. Dizer que é uma satisfação, uma grande alegria a gente ter essa possibilidade de articulação regional com o CRES Santa Catarina, CRES Rio Grande do Sul, com a Câmara Temática também de questão agrária, urbana e ambiental, as câmaras temáticas que tem também do CRES Rio Grande do Sul, a articulação com Santa Catarina, que logo, logo, né, está se conectando aqui conosco, e dizer, né, que, na verdade, esse momento é um momento que foi construído por muitas mãos, né, ele tem, enquanto pauta, enquanto demanda principal, uma diretriz nacional que vem no âmbito da Comissão de Orientação e Fiscalização, que prevê orientações, diretrizes do que estão vinculadas às demandas de desapropriações e despejos e a atuação da e do assistente social frente a essas situações, né, que a gente sabe que tem uma séria gravidade, assim, no contexto brasileiro. E eu fiquei com a tarefa, então, né, de iniciar, e mais uma vez, desejando boas-vindas, e começo com a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher com pele clara, cabelos compridos pretos, tenho umas mechas cobre nas pontas, uso óculos de grau, tenho 1,69 m, 47 anos, estou aqui numa sala de reunião no meu espaço de trabalho, atrás tem um painel que foi daí das atividades vinculadas ao Novembro Negro, estou com é, uma jaqueta marrom e um vestido verde. Bom, então, comentando com vocês, né, assim, o que acaba sendo hoje o objetivo da nossa atividade. Nós pensamos numa metodologia que nós, no primeiro momento, pudéssemos trazer alguns elementos vinculados, então, né, assim, aos CRES das 3 regiões, que trouxesse um panorama, uma contextualização geral, né, dessas demandas que são vinculadas às desapropriações e despejos, e, na sequência, então, a Paloma, né, como um agente fiscal e também como articuladora do contexto que envolveu a produção dessa nota técnica, faria uma explanação sobre a produção desse material, que vai estar sendo divulgado também na sequência, após a nossa reunião, e que a gente espera, né, que tenha uma ampla divulgação. Então, trazendo aqui para vocês, né, um pouco desse Andréia, panorama. Oi, por favor, por favor. sua câmera está desligada. Ai, me desculpa, nossa, eu acho que eu apertei aqui sem querer. Obrigada, viu, Eliane? Obrigada. Agora sim. Ah, bem melhor, né? Agora eu consigo, consegue vocês me visualizarem, né? Eu fiz minha audiodescrição, mas de qualquer forma, é... então é isso, né? Vocês viram, estou aqui com um painel ao fundo, que acaba sendo, como eu comentei, no Novembro Negro, e trouxe um tantinho das minhas características, e fiz essa breve contextualização sobre qual a proposta dessa atividade. Então, mais uma vez, né, desejo uma boas-vindas a todas, todos, todes. Bom, comentando um pouco, né, sobre o que acaba sendo hoje esse contexto que nós apresentamos aqui, especificadamente no âmbito do Paraná, trazendo que, de início, né, que essa fala que eu apresento aqui para nós não é uma fala individual, ela é uma fala que nasce dessa construção coletiva, das pessoas que compõem hoje a Câmara Temática da questão agrária, urbana e ambiental, aqui no CRES Paraná. Esse espaço é um espaço de elaboração coletiva e que a gente já vem se articulando há bastante tempo, então, também acaba sendo várias pessoas que estão hoje aqui, que compõem essa CT, que isso subsidiam, né, para que a gente possa trazer várias ações vinculadas a incidências coletivas, a pautas do que envolvem produção de documentos, materiais, inclusive, né, assim, produção também de artigos científicos que envolvam essa pauta e essa abordagem vinculada sobre a questão agrária, urbana e ambiental, com a tarefa, agora no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, nós apresentarmos, né, um artigo que foi produzido por integrantes da CT, e também trazer um pouco desse panorama do que está vinculado a essas pautas de desapropriações de despejo que perpassam essa relação com a Câmara desde 2021. Trazendo para vocês que o processo, essa linha do tempo, dessa trajetória histórica da Câmara Temática, ela já vem, né, de longa data. A Câmara Temática, que nós temos essa articulação do Paraná, ela é desde 2001,
ano em que ocorreu o processo de implementação do Estatuto da Cidade, e quando nós falamos, né, assim, dessa Câmara Temática, ela, originalmente, ela iniciou com um outro nome. O nosso foco, o nosso locus principal, acabava sendo o debate atrelado à discussão do direito à cidade. Então, até 2001, ali, em meados de 2025, me desculpa, até 2001, nessa linha do tempo, né, até 2020, a nossa ênfase principal se apresentava nessa discussão do direito à cidade, que também, né, tendo toda uma premissa vinculada, né, às discussões da gestão democrática, da função social do acesso à terra e à cidade, do que envolve esse direito mais ampliado da cidadania, mas também, assim, essa pauta das desapropriações e despejos sempre esteve presente nas nossas discussões, trazendo, né, assim, um novo desenho da Câmara Temática. No ano de 2020, naquele contexto pandêmico, nós tivemos uma situação bem particular das câmaras temáticas, não foi só das nossas, né, aqui do contexto do Paraná, da específica do direito à cidade, mas de todas as câmaras temáticas que compunham o CRES Paraná, porque no contexto da pandemia, nós começamos, né, assim, obrigatoriamente a utilizar mais esses recursos digitais, e principalmente as reuniões no contexto virtual. Então, nós tivemos, né, o que ocorreu naquele período, um fenômeno que acabou tendo as reuniões da Câmara Temática de Direito à Cidade naquele período, que se concentrava geralmente no município de Curitiba, região metropolitana, e com algumas características de descentralização do debate para alguns outros locais próximos, né, de Curitiba. A partir de 2020, a gente teve uma articulação mais ampla de colegas, né, do interior do estado, e também agregou-se à Câmara Temática a discussão de profissionais que estavam no contexto do debate da discussão da questão agrária, da questão do que envolvia, né, essa pauta do campo e a vinculação com a cidade. Então, a partir de 2021, em seguida, nós tentamos estabelecer sempre essa tríade dessa relação, da questão agrária, urbana e ambiental, e, né, nesse ano nós tivemos também, quanto comemorações alusivas do Dia do Assistente Social, essa discussão atrelada à demanda, então, do que envolve, né, essa pauta da justiça ambiental. E no ano passado, a partir dessa articulação que eu apresento dessa linha do tempo, nós acabamos, então, alterando a nomenclatura da nossa CT, que até então, desde 2021 até 2024, denominava-se Direito à Cidade, e 2024, né, e a partir, então, desse período, nós, então, somos a CT de Questão Agrária, Urbana e Ambiental. Então, a gente entende, né, que essa articulação é essencial, também foi inspirado até no próprio GTP da ABEPS, que tem também essa terminologia, essa tentativa já de articulação com as pautas da questão agrária, urbana e ambiental, e quando a gente traz esse debate particular, que é hoje o nosso ponto crucial, né, da nossa discussão, que se atrela a questão das desapropriações e despejos, nós vemos que essa situação se entrelaça no debate do campo, no debate da cidade, e também no contexto do que está vinculado também aos impactos, né, da questão ambiental e da própria justiça ambiental. Então, isso são elementos, assim, que a gente vê que, ao longo dessa trajetória, desde 2001 até 2025, nessa trajetória histórica da CT, essa pauta das desapropriações e despejos esteve presente, né, assim, no primeiro momento mais atrelado ao que era o locus principal da nossa discussão no campo do direito à cidade, mas também, nesses últimos tempos, tentando a gente trazer essa reflexão, né, vinculada também à discussão do campo e também do debate da questão ambiental. Então, só tentando também fazer um resgate, que quando a gente vai falar dessa discussão da questão das desapropriações e despejos no âmbito da Câmara Temática, a gente vê, assim, que ela, desde o período ali de início de 2010, nós temos algumas ações de articulação já com movimentos sociais, com coletivos que procuram o CRES Paraná para atuarem nas demandas de desapropriações e despejos, tentando, enfim, estabelecer essa interlocução com o CRES, até identificando qual acaba sendo a atribuição das e dos assistentes sociais nesse contexto de intervenção. E nós tivemos algumas experiências, né, trazendo aqui nessa linha do tempo, uma experiência em 2010, que foi com a comunidade do Ribeirão do Padilha, que eles nos procuraram para estabelecer uma mediação com esse território, que é um território que acaba tendo uma relação muito forte também, né, daquele período de uma remoção que ocorreria por conta
de toda uma narrativa que estava vinculada à questão ambiental, mas que a gente sabia que havia intencionalidades diretas, né, assim, do mercado imobiliário em estar, enfim, né, utilizando aqueles espaços para outras finalidades, e eles nos procuraram muito querendo saber qual que acabava sendo essa articulação do serviço social para atuar frente a essas demandas, porque havia algumas situações em que eles entendiam que algumas colegas estavam no processo de violações, né, mesmo de direitos, não somente isso, né, violações éticas vinculadas à intervenção nesse território. Então, teve, nesse período, assim, uma ação muito contundente, né, da Câmara Temática, tentando estabelecer essa relação, mostrando o que acaba sendo, né, assim, uma perspectiva de trabalho de serviço social, na garantia de direitos, um papel do que é voltado, né, um trabalho técnico-social voltado a essas políticas do que envolvem o acesso à terra, tanto no campo quanto na cidade, que nós precisaríamos, né, estar tendo essa vinculação também com os movimentos sociais para reafirmar o que acaba sendo, né, a nossa agenda de luta, a nossa articulação enquanto assistentes sociais na defesa de direitos e também vinculados àquilo que a gente tem, né, enquanto premissa dessas defesas, né, que acaba, como eu comentei, é uma agenda hoje, agenda permanente no âmbito do conjunto Cefes-Cres, as demandas do que estão vinculadas a essas pautas, né, da função social do acesso à terra e da garantia de permanência dessas famílias, prevendo uma contraposição, inclusive, né, nas demandas do que envolve essas desapropriações e despejos. Então, também, trazendo um pouco dessa articulação aqui no contexto do Paraná, é importante a gente sinalizar que nós temos representações, desde ali do início dos conselhos, né, dos conselhos das cidades, que aqui em Curitiba acabou ocorrendo a institucionalização desses conselhos no ano de 2007, junto com o Conselho das Cidades no contexto estadual. Então, nós participamos, tanto no âmbito do município quanto no âmbito do Estado, de um GT de mediação de conflitos fundiários. E é muito interessante trazer essa trajetória também, porque nesse GT de mediação de conflitos fundiários, o CRES, ele sempre se posicionava em conjunto com os movimentos sociais, com organizações e entidades que acabavam tendo como premissa entender nessa necessidade de uma política de mediação de conflitos fundiários, onde ocorresse, de fato, também um processo em que a gente sabe que majoritariamente ocorre, dessas situações de despejos forçados, né, e como que poderia pensar numa política pública, uma política de Estado, para estabelecer, né, todo um processo do que envolvesse essas situações de mediações de conflitos fundiários, principalmente buscando, né, estabelecer, no primeiro momento, a permanência das famílias nessas áreas, mas havendo a impossibilidade dessa permanência, haver todo um processo, né, assim, de que fosse feito um acordo, que fosse visto condições, né, iguais ou melhores de moradia para essas pessoas que estavam, né, nessas áreas de ocupação, e foi muito interessante, porque eu me lembro que quando nós levamos, né, em conjunto com os movimentos sociais, essa pauta no âmbito do Conselho Estadual das Cidades, teve alguns segmentos, né, e trazendo aqui de forma bem explícita, segmentos de empresários, representações do próprio poder público, que, quando nós levamos essa pauta, eles acabaram sinalizando que a questão de mediação de conflitos fundiários era caso de polícia. Né? Então, assim, vejam o quanto essa situação do que está vinculada às demandas de desapropriações e despejos são situações que precisam nós maturarmos, né, o que acaba sendo essas intervenções que são feitas, não somente pelos assistentes sociais, mas essa responsabilidade do Estado, essa responsabilidade do Judiciário, dos órgãos do sistema de justiça, quando nós falamos, né, hoje, da garantia da segurança legal do acesso à terra e das ocupações que a gente sabe que majoritariamente acontecem, né, no contexto estrutural da falta de acesso à moradia, atrelado a essa falta desse direito, de acesso a esse direito, né, prevalecendo a lógica da terra como mercadoria. Então, trazendo essa discussão também do contexto do que envolve essas desapropriações e despejo, eu entendo, assim, que é importante a gente ressaltar aqui que teve um marco, que foi um marco muito importante, que acabou sendo o período pandêmico, né, no período pandêmico nós vivenciamos, né, assim, no passado não tão distante, essa situação das demandas
do que ocorreu, né, assim, no período pandêmico. Então, a gente lembra bem, né, do que ocorreu naquele período, do que nós estávamos, assim, né, num momento, enfim, né, de uma crise sanitária, política, social, e a demanda que era, assim, vinculada muito, né, no início, principalmente da pandemia, antes da vacinação, do fique em casa. Nesse contexto do fique em casa, houve várias situações situações de tentativas de despejos de uma grande parcela da população, né? A gente tem dados nesse período que acabou sendo um número muito significativo de 437 mil famílias ameaçadas de despejos, né, nesse período em que ocorreu ali, nesse cenário pandêmico, e nesse contexto ocorreu uma mobilização nacional que teve como denominação, e hoje continua sua articulação, que é chamado de Despejo Zero. E nesse contexto de despejo zero, assim, ocorreram várias mobilizações, né, inclusive teve todo um arcabouço normativo também, identificando que naquele período, né, da pandemia não poderia ocorrer nenhuma situação de despejo, então foi feito naquele período a DPF, que foi a 828, que previa, então, né, assim, o reconhecimento de qualquer situações contrárias a situações de despejo nesse período da pandemia. Então, assim, no período pandêmico, até ali o ano de 2022, outubro de 2022, essa lei se manteve, mas esse coletivo continuou com essa pauta sendo revigorada, né, e tentando estabelecer todo um processo do que envolve uma articulação nacional que prevalece, tentando fazer o enfrentamento dessas pautas de desapropriações e despejos que, né, continuam, assim, presentes, infelizmente, no nosso cenário nacional e no contexto local também aqui. Então, assim, também eu vejo que é muito interessante a gente comentar que em 2021, a partir dessa articulação mais coletiva do despejo zero, ocorreu também uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma resolução número 17, que ela vai fazer todo um processo de reflexão que reconhece como conduta contrária de direitos humanos as situações de relações da realização de desapropriações e despejos, né? Então, assim, nesse contexto aqui do CRES Paraná, tanto a DPF quanto essa resolução 17, a gente buscou estabelecer, nesse período pandêmico, a questão dos despejos enquanto pauta permanente da CT, e, infelizmente, algumas situações que a gente viu, né, que ocorreram, por exemplo, de uma ocupação muito grande aqui no contexto de Curitiba, que é uma ocupação que se denominava Povo Sem Medo, que ocorreu o despejo, né, ali em 2022, mesmo tendo toda uma articulação mais ampla, né, assim, vinculado a essa DPF, e também com uma relação muito complexa de atuação do Poder Público Municipal, e o CRES participou de diversas interlocuções do que envolviam, né, produção de nota técnica, articulação, inclusive nacional, para que a gente buscasse incidir nessa situação de despejo e desapropriação. Então, a gente identifica, né, que no cenário do Paraná há todo um contexto, infelizmente, né, assim, ainda muito presente de situações de desapropriações e despejos, a identificação de que, apesar de haver essa articulação coletiva, haver hoje, né, instrumentos normativos que subsidiam para que essas situações, não havendo possibilidade da permanência das famílias, essas situações de desapropriações e despejos acabam sendo situações que necessitam, né, todo um processo de atendimento especializado às famílias, a condições de moradia, como eu trouxe, iguais ou melhores do que essas pessoas estavam no contexto da ocupação, defender alternativas habitacionais. Então, assim, a gente identifica, né, o quanto é importante a gente trazer essa pauta dessas situações de desapropriações e despejos vinculado à questão da política no campo, na cidade, mas também essa relação direta que se estabelece entre as outras políticas públicas, essa relação com a política de assistência, saúde, enfim, né, e demais políticas públicas, porque o que a gente identifica que, por exemplo, quando acaba ocorrendo uma situação de desapropriação e despejo, e principalmente no contexto em que é acionado o assistente social acaba sendo um profissional que precisa, a partir dos seus elementos teórico-metodológico, técnico-operativos e ético-políticos, atuar frente a essas demandas do que acaba sendo, né, dimensões constitutivas da nossa identidade coletiva e da nossa intervenção profissional, que se caracteriza, né, em ações que busquem trazer elementos para garantir os direitos da população, para buscar
estabelecer processos de alternativas, né, assim, para acesso não somente a moradias, mas identificar situações específicas de grupos vulneráveis, criança, adolescente, idosos, pessoas com deficiências, nessas situações de demandas, desapropriações e despejos. Então, assim, né, a gente identifica também, no próprio contexto diverso que os assistentes sociais tem essa possibilidade de atuação e interlocução frente a essas demandas, como eu trouxe aqui, né, além da política de assistência, da saúde, da política urbana, das políticas que são vinculadas ao campo, o próprio sistema de justiça. Hoje tem, né, uma companheira nossa, que faz parte da CT, e que, inclusive, eu acho que ela não conseguiu se conectar aqui com a gente, pelo que eu estou vendo, mas ela compõe, ela é a pessoa que, pela primeira vez, né, assim, teve no contexto brasileiro, essa inserção num grupo de trabalho vinculados à questão de mediações de conflitos fundiários do TJ, que daí no contexto aqui do Paraná. E ela tem feito, assim, uma incidência muito forte no âmbito do CNJ, falando dessa importância de profissionais do serviço social fazerem parte, no contexto brasileiro, desse GT de conflitos fundiários no âmbito do TJ, para que consiga-se, né, garantir essa interlocução dessa atuação do profissional nessas demandas que envolvem o judiciário, que, infelizmente, a gente sabe, né, que o papel do judiciário ainda, né, precisa ter uma discussão mais ampliada de como que acaba sendo muitas vezes as decisões, porque muitas decisões nós sabemos que não são vinculadas ao Estatuto da Cidade, ao que está previsto na Constituição Federal de 1988, né, ali no artigo principalmente voltado 182, 183 da política urbana, mas a vinculação mais direta à garantia da propriedade privada, né, assim, a vinculação, assim, as determinações judiciais do que está vinculado à defesa, né, do acesso à terra a partir dessa perspectiva. Então, o quanto é fundamental mesmo a gente estabelecer, né, assim, esse contexto mais amplo, que a gente possa trazer esse debate no âmbito do sistema de justiça, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, para que a gente possa também avançar nessas interlocuções, pensando, né, em como garantir preceitos, como eu falei, né, que já são enfim, já pactuados nacionalmente, né, de como que se deve proceder nessas demandas de desapropriações e despejos. E, por último, né, eu queria estar trazendo aqui para nós uma reflexão mais voltada a essa perspectiva da atuação das e dos assistentes sociais, porque nesse contexto, né, assim, a gente, a partir dessas experiências que a gente teve aqui no Paraná, via Câmara Temática, eu fui tentar verificar se haviam dados mais enfim, né, dados mais vinculados ao âmbito do Estado mesmo, do que está atrelado à questão do recorte, né, das situações de despejos do Paraná. Os dados que a gente conseguiu encontrar até então são os dados de 2022 e 2024, que são vinculados pela campanha Despejo Zero, que previu que aqui no estado do Paraná tem 12 mil famílias sob ameaça de despejo e 1.484 famílias que foram despejadas nesse recorte temporal que eu estou mencionando, né? Então, o Paraná está entre os 10 estados de maior risco das situações de despejo, majoritariamente os despejos ocorrendo, principalmente na região de Curitiba, e RMC, né, os 29 municípios que compõem a região metropolitana, mas a gente sabe também que outros municípios de grande, médio, até pequeno porte, também têm essas características, né, então, o que acaba sendo a interpretação desses números, né, o quanto expressa essa pauta como uma pauta necessária de discussão para os assistentes sociais, infelizmente não são casos isolados, é um modelo, de fato, né, que pensa nesse contexto de cada vez mais, né, do que está vinculado à expulsão de pessoas que ocupam áreas que a gente sabe que na sua maioria das vezes são áreas ociosas há décadas, né, e daí a partir do momento que as pessoas ocupam essas áreas por condições concretas, de dificuldades financeiras, de condições muitas vezes, né, assim, do que está voltado à dimensão das vulnerabilidades, acabam sendo, né, assim, enfim, expulsas e sem outras condições, né, enfim, enquanto políticas públicas, políticas de Estado, para conseguir garantir a sua moradia. E o quanto é fundamental também, a partir do momento que a gente traz essa interpretação dos números, está fazendo também esse recorte vinculado à dimensão de raça, classe e gênero, né, a gente identificar como majoritariamente as famílias chefiadas por mulheres negras, acabam sendo diretamente impactadas, vinculadas a essas situações do que envolve, né, assim, essa precariedade habitacional.
tem um trabalho muito interessante, assim, depois a gente pode até, né, aqui entre nós, fazer essa partilha de materiais, que é um trabalho de uma doutoranda de geografia, que é a Gláucia Pereira, que ela vai estar trazendo essa discussão do recorte do racismo ambiental a partir de uma dimensão geográfica, de entender como espacialmente, nessa relação da produção social da cidade, vai se dando esses aspectos da população, primeiro, né, fazendo recorte, da questão da população negra, aonde ficam nesses territórios, então, assim, caracterizando espacialmente que essa população negra majoritariamente fica nos espaços de maior questão de precariedade, enfim, né, territorial, mas também muito vinculada à precariedade ambiental, e a questão, como eu comentei, né, também de várias mulheres que vivem nesses territórios, e esse recorte que ela acaba estabelecendo, né, dessa necessidade da gente refletir sobre os impactos que se tem de grupos, né, específicos, principalmente nesse recorte racial, que são mais impactados, por exemplo, né, em situação de calamidades, desastres, ou mesmo nessas situações do que estão vinculadas a desapropriações e despejos. Então, né, o que acaba sendo fundamental nesses processos do que envolve a atuação do assistente social é a gente buscar estabelecer qual que acaba sendo o nosso papel frente a essas demandas de articulação, de incidência, né, vinculado tanto no entendimento dessas famílias que ocupam essas áreas, nas articulações também com conselhos, com os movimentos de moradia, a gente entender, né, assim, enquanto também esses dados, quando a gente fala sobre as apropriações de despejos, até o partido que eu trouxe aqui com dados gerais, né, assim, da campanha Despejo Zero, mas eles trazem dados mais genéricos a partir dos levantamentos que eles têm de grupos, né, assim, que são atrelados a esses coletivos e movimentos sociais, mas o quanto é importante a gente pensar também nessa perspectiva de buscar ter uma sistematização mais ampliada desses dados, como que a gente consegue fortalecer um trabalho mais articulado em rede e, principalmente, né, pensar nessa perspectiva de como que a gente pode, no serviço social, cada vez mais fomentar esses processos dessas discussões e debates numa perspectiva intersetorial, né, porque, de fato, como a gente comentou, quando a gente fala da questão da habitacional e desse déficit habitacional e das demandas de desapropriações e despejos, a gente vê que tem toda uma relação a partir do que a gente falou, sistema de justiça, política de assistência, saúde, habitação, então, o quanto é fundamental a gente pensar, né, como que se dá a característica de intervenção profissional a partir desses diversos espaços socioocupacionais no qual o assistente social se insere, e também trazer esses elementos de reflexão de como que essa atuação do assistente social precisa estar vinculada, né, assim, ao que a gente trouxe aqui, né, assim, ao que é uma responsabilidade, né, da nossa atuação profissional, que, como prevê o nosso código de ética, o nosso foco principal é o atendimento das necessidades da população, dos usuários, de pensar em alternativas de enfrentamento, né, dessas expressões da questão social, que é tão fortemente ainda presente no contexto brasileiro, que é essa situação vinculada à precariedade fundiária, né, no nosso país. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, eu acho que são tantos elementos aqui para a gente trazer, para a gente discutir, foi só algumas problematizações, realmente, para que a gente possa suscitar aqui a discussão, o debate, agradecer essa oportunidade, esse entrelaçamento, a gente já teve outros momentos também de parceria com o CRES, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e são momentos muito potentes, né, o quanto é fundamental a gente também estabelecer essa inter-relação mais regional, agradecer também a COF, né, o qual também eu integro, né, Paloma, então, assim, e também no âmbito dessa própria discussão dos conselhos, né, assim, a gente vê o quanto essa articulação regional e essa articulação também, né, entre Câmara Temática e Comissão de Orientação e Fiscalização, ela se faz necessária, né, porque daí a gente consegue estabelecer, né, assim, essa relação mesmo a partir de perspectivas que se complementam, de perspectivas, né, que se fortalecem à medida que a gente vai produzindo conhecimento e vai também encontrando alternativas para buscar, né, assim, trazer essas pautas que são pautas tão necessárias para a gente discutir com a categoria profissional. Então, mais uma vez, obrigada, a gente fica aqui à disposição, né, para ampliar o debate. Obrigada, Andréia. Muito bom mesmo. Muito obrigada pelas contribuições. Agora eu vou passar para a Jéssica, que é do CRES do Rio Grande do Sul, para também fazer uma fala. Já, né, mais uma vez, agradecer a Andréia, agradecer também a Jéssica por se disportar aqui com a gente nesse momento. E fica à vontade, Jéssica. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Estão me ouvindo bem? Estou falando um pouco baixo, porque eu estou no ambiente de trabalho, para não atrapalhar os colegas. Mas,
De antemão, né, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos longos, escuros, com algumas mechas, uso um óculos com armação na cor preta, tenho a pele branca, tenho 1,68 m de altura, estou usando brincos pequenos e uma blusa listrada, branca com preto, bege com preto. Agradecer, primeiramente, né, o Cres Paraná por essa iniciativa, né, principalmente André e Paloma, né, que estiveram fazendo os contatos conosco, o Santa Catarina também, né, foi uma nota em conjunto, mas, de antemão, o Cres Paraná, desde o início, né, de 2023, quando assumiu o GT de Direito à Cidade, Meio Urbano e Rural, que é o GT que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, agradecer também os colegas do GT que estão vendo aqui, e o Cres Paraná somou bastante, né, e nos auxiliou nessa construção, porque aqui no Rio Grande do Sul, o GT ele foi instituído no ano de 2014, mas ele não tinha reuniões sistemáticas, né, as reuniões que aconteceram foram mais por meio da Comissão de Seguridade, e desde 23 a gente vem tentando fazer as reuniões com uma periodicidade maior. Esse ano estamos com elas com uma periodicidade menor, né, porque o ano deu uma atropelada, mas, né, vamos retomando, vamos construindo, e o Cres Paraná, né, principalmente na figura da Andréia, da Silvana, né, nos inseriram em espaços de luta também, como o Fórum Nacional, as iniciativas sobre o despejo zero, já eu lembro que nós tivemos uma atividade conjunta também, enfim, né, seguimos somando, mas parabenizar vocês pela iniciativa e pelo trabalho, agradecer a Paloma, principalmente, que acho que trabalhou bastante nesse documento, né? E eu acho que eu vou deixar para fazer considerações após a apresentação da nota, né? Agora é só agradecer a todos que estão aqui, mas aí após a apresentação eu trago algumas questões para a gente seguir refletindo, que a Andréia já nos brindou com várias, né, várias falas que instigam esse debate e a reflexão sobre a nossa atuação aqui. Obrigada. Obrigada, Jéssica. A gente estava, né, ia ter a participação deixa eu lembrar qual é o nome dela, da Chayenne, né, lá de Santa Catarina, mas ela teve uma questão pessoal, familiar, ela não conseguiu ingressar, né, eu acho que não tem ninguém de Santa Catarina representando ela, né? Então, mas, assim, de registrar, né, que ela realmente não está presente por uma questão mesmo, foi inesperada, que ela precisou se dedicar a uma questão familiar, mas de registrar que eles também, né, participaram, contribuíram para a construção do documento. Agora, eu vou mostrar como, né, que ficou a nota, vou comentar um pouquinho sobre a nota, e aí, ao final, a gente abre para discussão, para, né, se alguém quiser fazer algum comentário, enfim, para ficar bem à vontade. Mas agradecer mais uma vez a Jéssica e a Andréia, né, pela participação. Eu vou projetar aqui para vocês verem a nota. A nota ficou bem bonita, né? A gente teve aqui umas publicações muito bonitas. Modéstia à parte, o Conjunto Cefes-Cres está arrasando na comunicação, na aparência mesmo, né? Nessa questão estética também dos documentos. Então, acaba ficando mais chamativo, mais bonito, mais gostoso da gente ler. Então, a gente fez em formato de CRES Orienta. O CRES Orienta, ele tem uma característica de ser um documento mais objetivo, no sentido de que seja mesmo um guia rápido para a categoria, né, e no dia a dia, no cotidiano profissional, tem ali informações introdutórias sobre determinados temas que fazem relação com a nossa profissão. Então, longe de ser um documento superficial, né, não é essa a característica dele, mas ele é esse documento mais objetivo, para ser uma discussão preliminar, né, introdutória, e de fácil consulta no dia a dia profissional. Aí eu vou comentar um pouco, né, como foi dito, né, foi um documento que foi construído a várias mãos, né, dentro de cada CRES também, a gente passou por várias comissões e grupos de trabalho, né, que contribuíram para essa construção. A gente utilizou, para fundamentar, né, principalmente o parecer do CETES 30 de 2010, que é da autoria da Silvia Terra, e ela já vem, né, de antemão, o documento já abre falando que questões que se relacionam ali, né, ordem judicial, né, que devem ser cumpridos sempre pelo oficial de justiça, né,
em relação à reintegração de posse do proprietário, em relação a essas questões que envolvem, né, essas ordens judiciais. E ela, então, não deve ser feita, né, por assistentes sociais, não nesse caráter que eventualmente é solicitado para a categoria profissional, né? E aí, assim, a gente pensou em um documento que não fosse só dizendo aquilo que era vedado ao assistente social, embora a gente demarque isso muito até por uma questão, né, de uma perspectiva de não se violar direitos humanos, da nossa profissão não ter um caráter policialesco, enfim. Né? A gente demarca muito bem isso, mas a gente também traz algumas alternativas de atendimento, de forma como o assistente social pode ingressar no atendimento a essas populações, e aí a gente traz essas reflexões, então, nesse documento. Então, né, para demarcar, a gente coloca, né, que é vedado ao assistente social participar ou executar ações coercitivas, como o cumprimento de mandatos de reintegração de posse ou remoções forçadas, também vedado convencer famílias a desocuparem seus lares, sem alternativas reais e dignas de reassentamento. Também é vedado, né, assumir o papel do Estado ou das forças de segurança pública em ações que impliquem violação de direitos humanos, ou de atuar de forma legítima, a legitimar, aliás, ações higienistas, racistas ou de criminalização da pobreza, né, ainda que por requisição institucional. E aí, como eu disse, né, não é porque a gente vai renunciar a esse tipo de ação, que são ações que não coadunam com o nosso projeto ético-político, que não há possibilidade de atuação que vá fazer a defesa dos direitos humanos, garantir, né, o acesso às políticas públicas, a garantia de direitos e a promoção, então, de alternativas que sejam dignas para, né, esses grupos quando afetados por situações de remoções ou de despejos. E aí a gente trouxe essas, né, umas possibilidades para a reflexão da categoria, muito com base, né, naquilo que a gente já possui enquanto legislação, demarcado, para realmente o assistente social não precisar, não se colocar nessa situação, né? E poder também ofertar ações e um trabalho que de fato seja garantidor de direitos. E aí, uma das coisas que a gente traz, por exemplo, é possível o assistente social participar da elaboração e do acompanhamento do plano de remoção, né? Bem como na identificação das famílias que estão desprotegidas e na articulação intersetorial para a oferta da proteção social. E aí a gente destaca que antes da remoção, os assistentes sociais podem fazer, né? A elaboração desse plano de remoção, essa identificação, então, das famílias, né? A articulação da rede de serviços e notificação antecipada da população, durante o processo ali da remoção, né? Monitorar, então, possíveis violações de direito, produção, né? Fazer produção de relatórios técnicos com base aí no projeto, no nosso código de ética, e a articulação, então, com os órgãos de defesa de direitos, né? Com o MP, com a defensoria, enfim. E aí, após a remoção, os assistentes sociais podem fazer acompanhamento das famílias, devem, né? Os encaminhamentos à rede de proteção, CRAS, CREAS, né? Equipamentos de saúde, educação, a garantia da matrícula escolar das crianças e adolescentes, continuidade de tratamentos de saúde e pactuação intersetorial entre os territórios de origem e de reassentamento. E aí a gente também foi citando, para além daqueles documentos, né, daquilo que a gente tem de legislação da nossa profissão, a gente foi articulando com documentações referentes, né, ao direito à habitação, nesse caso aqui, né, começa citando também a cartilha de prevenção de despejos, a gente traz mais elementos, né, que também o assistente social, ao visualizar o documento, fazer a leitura, ele pode depois buscar por esse material, ler, né, e aprofundar aí os seus conhecimentos a respeito deste tema, né. E aí é bem interessante que essa cartilha, ela traz uma reflexão que os despejos, eles não vêm só para afetar o direito à moradia, né, mas eles vão violar o direito ao acesso à saúde, à educação, à renda, pertencimento, né? É como se tudo, né, tudo que fosse, que de fato é referência ali da família naquele território, fosse arrancado junto dela, não fosse só a moradia, que seria já algo, né, extremamente doloroso e violento, né? Mas também todas as possibilidades dela ali de redes e de pertencimento e tudo mais, também é retirado. Então, cada vez mais se tornando, né, um processo
doloroso mesmo e complexo, né, para a categoria trabalhar e pensar, então, né? Também é importante trazer, né, que as omissões, né, a forma como a categoria atua em situações assim, né, de situações de violação mesmo, né, quando percebe né, nessas situações de despejo ou de remoção forçada, de não ter, por exemplo, uma denúncia sobre situações de violações de direito, também é uma infração ética, né? Pode ser passível de responsabilização ética do profissional. E aí, então, por isso que a nossa atuação ela tem que vir junto de um posicionamento crítico e que vai pensar estratégias e conhecimento técnico e tudo mais, que vai evidenciar essas desigualdades e os impactos da ausência do Estado, ou seja, a gente não vai coadunar com aquilo que está acontecendo, pelo contrário, a gente vai o tempo todo demonstrar o quanto aquilo que está acontecendo com aquelas famílias é por conta da ausência do Estado, é por conta desse sistema capitalista, né, que aparelha e que age dessa forma, né, que inclusive usa o poder judiciário para poder legitimar as suas ações, né, contra a classe trabalhadora. Também é importante trazer, né, então, e reforçar mais uma vez que a nossa mediação técnica, ela não é desprovida de conhecimento e de conteúdo, né, de político. A nossa intervenção, então, ela pode tanto legitimar uma ação repressiva, quanto tensionar a estrutura em favor dos oprimidos. Então, muito aquela história de que não existe nenhum posicionamento neutro, né, não existe nem seja neutro, ainda mais na nossa profissão. A nossa profissão, quando busca, né, tenta se omitir, ela está sendo, quando ela, né, enfim, ela não tensiona, ela está, por outro lado, já legitimando essas situações de violações de direitos. E aí, então, a gente traz também alguns pontos, né, para se pensar quando há requisições institucionais para atuação em situações de remoção, de como que tem que ser, então, o que a gente deve considerar na nossa atuação, né? Aí a gente separou, então, por pilares, né, a defesa intransigente dos direitos humanos das famílias e da participação popular, de informar as famílias atingidas de maneira objetiva sobre os motivos da ação, prazos, alternativas de reassentamento e direitos assegurados, de garantir o acesso à rede de políticas públicas como saúde, educação, transporte, assistência social, antes, durante e após, de exigir transparência e planejamento das ações estatais, posicionando-se contra qualquer tipo de violência institucional ou violação de direitos. Aí também a gente criou, né, ali um pilar de recusa de práticas antiéticas, então se recusar, né, formalmente a fazer requisições que ferem o código de ética, de fazer essa fundamentação por escrito e mantendo, né, essa negativa e, se for o caso, né, encaminhando para o CRES, por meio da COP, denunciar ações de assédio laboral no sindicato e ações de imposições incompatíveis com as prerrogativas profissionais no CRES e sua jurisdição, articular-se com outras e outros profissionais e setores comprometidos com os direitos humanos. A gente também, né, fez ali um pilar que chama atuação intersetorial e articulação com a rede civil, com a sociedade civil. E aí as possibilidades, né, de fomentar diálogo entre o poder público, movimentos sociais, conselhos de direitos e população, atuar na construção coletiva de planos de assentamentos justos, participativos e com garantia de permanência territorial quando possível, trabalhar em conjunto com os movimentos sociais de luta por moradia, participar ativamente de espaços democráticos e fóruns de controle social, como os de política pública, de política urbana e habitação, né? E aí, então, a gente reafirma tudo, né, que aquilo que é atribuição privativa e competência profissional está estabelecida pela Lei 8662, né, no nosso Código de Ética, também temos os nossos normativos do Código de CRES, e aí pensando sempre nesse posicionamento, né, com base, então, no nosso projeto ético-político. Aí nós também, né, quando tiver situações de violações de direito, a gente coloca aqui algumas possibilidades de encaminhamento dessas denúncias. A gente traz, né, alguns documentos do CEPES e, no caso aqui do CRES São Paulo, que trata também, né, dessa mesma temática. A gente traz aqui também
como sugestão de leitura, subsídios sobre a atuação de assistentes sociais na política urbana. A gente cita novamente, né, o parecer da Silvia Terra, de 2010, e aí eu vou ler, né, aqui que ela coloca, né, acreditamos que no momento do cumprimento do mandato de reintegração de posse, não cabe ao nosso governo qualquer intervenção profissional do assistente social, seja quanto ao convencimento da desocupação dos moradores da propriedade que será reintegrada ou de outra natureza, uma vez que, além de de configurar conduta contrária aos princípios éticos, é um ato que não possui natureza técnica. Então, né, a gente conclui que não é, né, atribuição do assistente social o cumprimento de mandatos de busca e apreensão, nem tampouco de reintegração de posse, mas que a gente pode ter aí, então, atividades aí que, né, e ações que vão garantir direitos, que vão viabilizar aí direitos dessa população que, né, está sendo alvo dessas ações. A gente daí, né, coloca também ao final, né, as referências, então, mais materiais, né, que a categoria pode acessar, ler, e é bem importante, né, que se faça esse aprofundamento também sobre a temática, porque, como eu disse, o objetivo ali nosso, né, é de que seja uma leitura inicial, uma leitura de posicionamento político da categoria, um documento que seja também de fácil acesso, fácil linguagem, né, de que a categoria consiga ali ter um entendimento preliminar, então, de qual deve ser a sua postura e de qual é o entendimento ético político também do conjunto em relação a essa questão. Eu acho que da minha parte era isso que eu queria apresentar, né? Claro que vocês devem ler. O intuito é só apresentar mesmo para deixar vocês ansiosos e curiosos. A gente vai fazer já o lançamento, eu acho que essa semana ainda, né, Andréia? Então, para vocês acessarem, ajudar a gente a socializar, encaminhar nos grupos, fazer um momento de estudo nos equipamentos que vocês trabalham, né? Eu acho que é bem bacana de fazer essa leitura coletiva, de discutir a respeito, porque são situações que a gente precisa se antecipar, né? Talvez a gente trabalhe num espaço que ainda não teve, né, que lidar com esse tipo de demanda, mas a gente deve sempre estar, né, antecipado e por dentro da que a categoria vem discutindo, até para também a gente estar preparado e também para poder conversar com os nossos colegas e poder divulgar e fortalecer a nossa profissão. Então, da minha parte é isso. Eu abro agora daí para o debate, né? Se alguém quer comentar alguma coisa, pode ficar bem à vontade. Jéssica, fica à vontade. Jéssica, está desligada. Eu baixei a mão ao invés de ligar o microfone. Obrigada, Paloma, pelas contribuições. Eu vou trazer algumas questões só para a gente seguir dialogando, né? E até a partir do momento que a Andrea falou sobre o relatório da campanha de despejo zero, né? Eu fui abrir ele para ver como estava o Rio Grande do Sul, e é bem parecida a realidade de números com o Paraná, mas o Rio Grande do Sul também está num item ali do relatório que é como destaque dos estados que estão aprovando leis e decretos que criminalizam os movimentos de luta pela moradia. Então, aparece aqui, né, chamam de Frente Invasão Zero, e tem algumas leis aprovadas já, outras em tentativas aqui no estado, que é a questão de criminalização mesmo, né? Se a pessoa está em uma área de ocupação, ela tem um impedimento de acessar outras políticas, né, como é todo um descontexto, né, um desconhecimento de toda essa, e uma desconsideração, na verdade, né, de todo o histórico de construção do próprio país, né, de todo o processo de industrialização, de todo o processo de como se deram essas ocupações, e como é importante, né, a nossa categoria usar da sua instrumentalidade nesses momentos, né, até para se fortalecer e no atendimento a essa população não estar violando novamente, né, o acesso dessas pessoas aos seus direitos, né, a partir do entendimento de tudo que a gente pontua na nota, né. E o GT aqui, quando iniciaram as discussões, como não tinha antes essas reuniões sistemáticas, a gente tem ainda, né, muitas pautas pendentes, digamos assim, né. Então, os assuntos tratados, eles são diversos, né, cada mês a gente vai abordando algum assunto e ele tem uma configuração um pouco diferente da Câmara temática mesmo, né. A gente percebe que a Câmara tem uma atuação muito mais próxima dos movimentos. Isso é algo que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que construir ainda, mas que é fundamental, né.
E, mas hoje de manhã, até lendo a nota previamente para pensar esse momento, eu ainda comentei com a colega assistente social que atua comigo na política de habitação, né, como foram importantes, eu atuo há 8 anos nessa política, como foram importantes os posicionamentos que a gente tomou ao longo dos anos, né, como eles foram significativos, como eles fizeram diferença. Então, só para reforçar como é importante a gente se manifestar, seja, né, com pareceres orais, né, mas também escrito, sempre que possível, mas faz diferença o nosso posicionamento, e muitas vezes o nosso posicionamento é não participar, e fundamentar esse não participar, inclusive impede que ações assim aconteçam, porque a gente exige uma justificativa. A gente tem que construir um plano de reassentamento. Bom, então por quê? Né? Como que a gente vai passar isso para a população? Precisa mesmo? Isso é necessário? Essa população precisa sair desse local? A gente não pode garantir o acesso dela aos direitos naquele local ali? Então, a partir desses questionamentos, da nossa preparação para atuar em uma demanda que chega, muitas vezes essa demanda se enfraquece, deixa de ser uma demanda, né, porque não se tem sentido. São essas ações, principalmente, né, policialescas, coercitivas, de não, quero tirar as famílias desse local porque quero fazer uma praça. Não, mas tem uma praça ali ao lado. Não precisa tirar as famílias desse território, né, isso a gente pode tentar regularizar. Então, e que são questões que em geral, né, nessas políticas habitacionais e urbanas, elas partem da atuação dos movimentos, dos assistentes sociais e de outros atores que a gente vem somando na luta, como, né, os próprios órgãos de justiça, né. Então, acho que é sempre importante a gente pontuar, assim, que é comum, assim, na política habitacional, a gente escutar também a ausência do Estado, né, e desmistificar um pouco isso, que acho que a gente não tem ausência de Estado, a gente tem um Estado muito atuante, mas e muitas vezes atuando justamente a favor da iniciativa privada, né, então, o quanto é importante a gente ter isso em mente, o quanto o mercado imobiliário afeta o desenvolvimento da política habitacional, né, um campo de disputa dentro dessa política mesmo, dessa atuação, né, e toda a questão de crise estrutural do capital, como isso afeta o nosso cotidiano também, enquanto, principalmente, né, as famílias que já são afetadas por diversas questões, ainda tem mais a questão habitacional, né, isso tudo corrobora também para que a gente não tenha, né, ainda, embora várias iniciativas, não temos uma política habitacional consolidada, né, de Estado, como existem outras políticas já feitas, né, na habitação, na política urbana em geral, né, habitacional, ainda estamos nesse processo que é de muita luta e de muita disputa, e que muitas vezes nós somos, né, patrolados pela iniciativa privada, né, e precisamos estar bem atentos justamente para ter uma atuação ética, né, e aliada às nossas bandeiras de luta, ao projeto ético-político, e lembrar um pouco também toda essa questão da intersetorialidade, como é difícil, né, e como ela não se faz sozinha. Então, muitas vezes a gente carrega o peso todo da intersetorialidade por ser assistente social, né, e a gente precisa ter esses outros pares, construir isso com as outras políticas, com os outros colegas, com os outros órgãos também, as outras secretarias, justamente até para poder pensar um plano de reassentamento, né? A política habitacional sozinha dificilmente vai conseguir ter êxito num plano de reassentamento. Nós temos que acionar todos os atores, né? Na questão do trabalho social, a gente tem isso instituído quando tem um reassentamento, né? De ter um grupo institucional do poder público, e a gente precisa garantir isso quando não se tem um empreendimento vinculado ao governo federal também, né? Garantir isso no nosso cotidiano, para as famílias que estão correndo risco, né, de um reassentamento, de uma remoção, mas que isso não seja feito de forma arbitrária, simplesmente por uma política, né. E outra questão que eu lembrei também, e a gente fala sobre isso até nas reuniões do GT bastante, de como nós precisamos nos fortalecer enquanto categoria, né, porque muitas vezes o assistente social que atua em outra política, que não seja desenvolvimento urbano ou habitação, ele recebe uma demanda para mapear uma área. E a gente sabe que tem prefeituras e órgãos que não têm as políticas com profissionais bem definidos para cada política, isso também gera uma confusão, né? Mas quando isso existe, a importância, né, de profissionais de outras políticas se receberem uma demanda de mapeamento de área, tentar buscar com a política de habitação o porquê disso. Porque, às vezes, a política de habitação já se posicionou
que não faria aquele levantamento, que era contra aquela possibilidade de remoção, que aquilo feria os direitos das famílias, né? Enfim, tudo que está escrito na nota, tudo que a gente vem falando, e outros colegas podem, em ações coercitivas, com os colegas também, que a gente sabe que acontecem, ir fazer esse mapeamento, sem falar com quem está na política habitacional. Então, é importante a gente sempre lembrar, né, que temos pares, temos outros colegas em outra política que podem nos auxiliar nesse processo também e auxiliar a se posicionar mesmo em outra política, né? Acredito que é mais comum isso ir para a política de assistência, né? Então, como a gente tem que se unir e ter essa perspectiva intersetorial, sim, de atuação, pelo menos com os nossos pares profissionais, né? Que tem o mesmo direcionamento que nós, as mesmas defesas, né, para estar protegendo tanto as famílias quanto a nossa atuação profissional, que muitas vezes ela é vista, né, a partir desses posicionamentos, como um desejo ou uma defesa pessoal, né, ainda naquela visão do profissional de serviço social ser uma profissional boazinha, que está só pensando no bem das famílias, etc., e não num caráter técnico fundamentado, ético, político, né? Então, é importante a gente ir se articulando para conseguir fazer frente, né, a essas questões com mais força também, e não só a partir de uma política, né, mas de toda uma intersetorialidade, todo um conjunto de opiniões técnicas que sabem o quanto uma remoção, o quanto um reassentamento interfere na vida das famílias, né, porque não é só a questão da moradia, é a questão de todo o acesso à rede de atendimento que aquelas famílias já são vinculadas. Então, é toda uma mudança de vida e que se a gente não se posiciona, se a gente não atua e se articula, pode acontecer de cima para baixo, sem a gente nem saber, né, que tem, às vezes, outras políticas também estão lá atuando, notificando famílias, né, isso acontece aqui no Rio Grande do Sul. Política que não tem nada a ver com a questão de remoção, mas tem os fiscais que foram lá notificar a pedido da gestão, né. Então, é muito importante a gente se posicionar, consolidar, por isso a relevância da nota técnica, né. Bom, eu tenho as outras notas, né, no último ano eu estou com todas elas impressas, assim, no trabalho, qualquer coisa eu já puxo a nota técnica, porque as situações acontecem, né, esses pedidos essas intenções de só fazer o cadastramento de famílias por uma ideia de remoção, elas acontecem muitas vezes sem fundamentação nenhuma, e a gente precisa se posicionar, precisa estar com os documentos à mão, né, para estar utilizando deles também, e cada vez mais conseguir fundamentar que não é uma opinião pessoal, né, não é porque alguém aqui tem boa ação, né, é toda uma construção de conhecimento, né, técnica, e por isso que a gente faz esse posicionamento, né. E é muito difícil a gente pensar até a questão do direito à cidade, né, que direito à cidade é esse, né, se essas ações não são nada democráticas, né, esses pensamentos de remoção, de reassentamento, de despejos, não garantem, né, o acesso democrático dessas famílias e né, permeiam essas ações de policialescas e repressivas e que muitas vezes nos colocam no meio ainda, né, para fazer esse convencimento, né, como parece na nota também. Enfim, né, são muitas questões, só para a gente continuar discutindo aqui, mas agradecer né, continuar colaborando com todos também. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Agora eu abro mais alguém, quer comentar, né? Fica bem à vontade para a gente ter um momento aí de debate, de diálogo. Cleberton, pode falar, fica à vontade. Oi, boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Porque eu estou com um equipamento aqui que eu não sei se funciona, se não funciona, então eu tenho que ir testando conforme eu vou utilizar. Bom, boa tarde para todas, todos. Sou Cleverton, sou um homem branco, careca, com barbas compridas, uso óculos, hoje sentado em minha mesa de trabalho, frente ao computador, usando camisa azul, mesmo eu não estar conseguindo projetar a minha imagem aí na tela, por conta que eu estou sem câmera, tá bom? Eu atuo como agente fiscal aqui no CRES Santa Catarina, né? E eu gostaria de perguntar para Paloma, para Jéssica, para as colegas que participaram da elaboração do documento, se nesse decorrer do trabalho
teve alguma ideia de como seria possível a gente utilizar desse documento, enquanto CRES, enquanto Comissão de Orientação e Fiscalização, para chegar diretamente aonde a gente já conseguiria detectar as profissionais que podem estar sendo chamadas para fazer esse tipo de atividade. Quando vocês elaboraram o documento, vocês já conseguiram visualizar quais seriam esses coletivos para que a gente pudesse pensar uma ação já de ir até essas profissionais para levar essa nota técnica? Não sei se eu me fiz compreender, mas é de uma forma da gente poder potencializar a utilização desse conteúdo já de uma maneira preventiva junto aos espaços, enquanto uma ação direta, né? Porque hoje a gente está numa ação coletiva também, que é para um debate mais público, mais coletivo, mas enquanto o CRES, numa ação mais objetivada de prevenção a essas questões do trabalho da assistente social nessas situações. Usando desse documento, teria alguma ideia de como a gente poderia fazer isso? Foi ventilado alguma possibilidade? Só para eu pensar o meu trabalho aqui no CRES também. Obrigado. O Kleber, então, aqui no CRES Paraná, quando a gente lança essas notas, né, enfim, esses CRES Orienta, a gente já encaminha para todos os grupos, né? Normalmente os conselheiros ficam com essa responsabilidade de fazer essa divulgação, de enviar para os grupos de WhatsApp, de fazer esse chamado, né? A gente normalmente também já coloca para a COP, para todos os profissionais, né? Todo mundo que está ali na COP ter acesso ao documento, e aí a gente utiliza nas orientações quando tem interlocução ali com o tema. Então, por exemplo, veio uma pedido de orientação de alguma questão da habitação, que às vezes não está relacionada exatamente com isso, mas a gente já encaminha junto nessa perspectiva preventiva. A gente não, pelo menos pela COP, a gente não tem nenhum levantamento já para encaminhar para os profissionais que atuam em situações de remoção de despejo. O que daí tem a Andréia, né, que normalmente está na CP de questão urbana e agrária, que também tem já os assistentes sociais que trabalham na habitação, que daí já vão ter acesso também. Pode falar. Eu estava olhando aqui o relatório Despejo Zero, e aí esses grupos que tem esses grupos que aparecem os locais de ameaça de desocupação, despejo e tudo mais. Vocês que atuam, por exemplo, a Jéssica atua mais diretamente com essa temática, com essa área, né, Jéssica? Esses grupos, eles se constituem em grupos que a gente poderia chegar para fazer também com eles esse diálogo, e também a partir deles identificar quais outras instituições que nós poderíamos chegar com esse trabalho, seja Polícia Militar, enfim, os órgãos que também participam na operação de despejo, porque seria no sentido de pensar alguém mais diretamente vinculado a isso, no caso da ocorrência dos despejos e das desapropriações, para a gente fazer uma ação mais direcionada e efetiva. Nesses grupos do despejo, do relatório Despejo Zero, a gente conseguiria mapear essas instituições? Oi, Cleberton. Pelo Despejo Zero, eu não sei te falar, talvez a Andrea consiga melhor. Mas, na verdade, eu penso que para a atuação, por exemplo, da COF, uma possibilidade seria a aproximação junto aos GTs e às câmaras temáticas que discutem esse tema, porque nesses espaços os colegas, em geral, podem trazer questões e inclusive, demandar, né? Porque, em geral, a COF aguarda que os profissionais entrem em contato por alguma situação. Se fosse para pensar isso previamente, até nas visitas, né? Quando, por exemplo, ano passado, a agente fiscal fez a visita no meu trabalho. E as notas, por exemplo, poderiam fazer parte dessa visita, né? Se o profissional não conhece a nota ainda, apresentar a nota para o profissional, ver como que está a demanda
relacionada a isso naquele espaço, naquele órgão, né? Acho que isso parte de ações preventivas. Acredito que identificar os grupos é um pouco mais difícil previamente, porque, em geral, parte da demanda, né? Então, a demanda chega ao profissional, né? Ou chega por via dos movimentos ao conselho, né? Como a Andrea estava relatando que aconteceu diversas vezes já no Paraná. Mas penso que nas ações preventivas de visita, se está num ambiente onde o profissional atua, recebe essa demanda, né, que muitas vezes ela não é tratada só na política de habitação, né, tem secretarias de desenvolvimento social que recebem essa demanda porque não tem uma equipe da habitação. Então, acho que seria do mapeamento de onde esse profissional atua, em qual área ele atua, e aí trabalhar essas questões previamente, apresentando as notas, verificando como está essa questão no município, né, e se tem alguma demanda relacionada a isso, algum movimento no município relacionado a isso. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, se era por esse caminho, assim, mas acho que é uma possibilidade de atuação bem interessante, assim. A Silvana está com a mão erguida, depois a Silvana, o Kleber. Boa tarde, colegas. Uma satisfação estar aqui com vocês nesse diálogo e tentando contribuir um pouquinho com a pergunta do Cleverton. Na CT, a gente tem sempre tentado fazer essa divulgação articulado com os NUCRES, né? No CRES Paraná, a gente tem colegas que estão à frente, né? A Eliane, acho que estava participando também aqui, dessa relação com os NUCRES, então a gente divulga os documentos, né? Como uma forma mais ampliada. Penso que com as universidades seja um espaço bastante importante. As universidades aqui também têm revisto seus currículos e, em função até da acreditação da extensão, a gente tem projetos de extensão, agora falo assim mais a partir do Paraná, né, da Universidade Federal do Paraná, a gente tem trabalhado nessa temática do direito à cidade principalmente, e com projetos de extensão, fazendo conhecer essas notas técnicas, essas orientações. Aqui também eu tenho trabalhado com um grupo de estudantes numa disciplina chamada Política Urbana, né, também já no processo de formação. Acho que isso é um ganho bem importante da gente conseguir que as novos profissionais cheguem aí com esse tipo já de segurança da forma de responder a determinadas requisições indevidas. E agora me ocorreu também que eu acho que os colegas não sei como cada um dos estados tem estruturado o Ministério Público, mas aqui no Paraná tem os CAOPs, os Centros de Apoio Operacional às Promotorias, e tem núcleos relacionados a essa questão do direito à cidade, do direito da questão fundiária, né? Talvez nesses espaços que tem, como o próprio Ministério Público e o Tribunal de Justiça, que tem profissionais que muitas vezes fazem pareceres nessas situações ou estão mediando as situações de remoções, né, isso tudo penso que é bem importante, né, essas frentes, além, óbvio, dos movimentos de luta por moradia, né, eles poderem se apropriar também a partir de um diálogo com as câmaras temáticas. São várias frentes, porque em muitos momentos eu percebo, assim, das colegas que estão atuando na ponta, essa força que consegue ser feita a partir da articulação com os movimentos sociais, né? Então, também não se sentem sozinhas nesses momentos para direcionar um tipo de ação que respeite, né? Os direitos à moradia, que tente viabilizar, né, ao máximo possível os processos de permanência e regularização, e no limite daquelas situações que a remoção precisa acontecer, ter um plano, né, bastante consolidado e, de algum modo, articulado intersetorialmente, né. E aí a força que vem a partir dos movimentos sociais para dentro do Estado tem um impacto maior, né, gente, do que só nossa argumentação técnica também. Então,
assim, um pouco é o olhar, assim, que a gente acumula a partir das discussões na nossa CT. Obrigada. Everton. É por isso que é muito legal a gente poder participar dessas trocas coletivas, né? Porque aí, com as nossas experiências, a gente vai ampliando o espectro de olhar de cada um sobre quais as possibilidades de ação e do trabalho. Porque eu, sinceramente, muitas vezes sinto que o meu trabalho como agente fiscal, ele é muito incipiente, assim, porque a maior parte das vezes a gente vai lá naquela colega que é uma profissional para fazer o trabalho, né? E me incomoda um pouco isso de eu pensar ações que sejam mais de coletivizar essas questões, né? Porque também nesse coletivizar a gente consegue chamar as colegas e socializar com elas as trocas, porque, afinal das contas, quem está na ponta e recebendo as determinações são elas, né? A gente faz mais o papel de poder orientar quanto ao que a gente tem sobre normativa, mas eu consegui ter várias ideias enquanto vocês falavam, com a experiência, né, Silvana trazendo, e antes mesmo a Andrea, porque eu penso que nós, enquanto CRES, e principalmente a orientação e fiscalização, porque eu estou 12 anos aqui no CRES, e desses 12 anos eu lembro, acho que de 2 solicitações que a gente teve de profissional fazendo questionamentos sobre essa área em específico. Não é algo recorrente, apesar de a gente estar ouvindo todos os dias na televisão e no rádio os grupos que estão sendo ameaçados por despejo, né? Nas mídias, nas redes. Então, isso que eu fiquei um pouco assim pensando, a gente sabe que existe e efetivamente como que nós CRES, dentro da nossa obrigação enquanto conselho em ampliar a divulgação e o conhecimento da categoria sobre esses conteúdos, como que a gente está fazendo isso, né? Não só numa postura que a gente é chamado, mas que a gente possa também pensar em ações proativas nesse sentido, né? E que a categoria também conheça que existem esses documentos, porque isso é uma coisa que me incomoda bastante, a gente não tem feito tantas ações coletivas, e por isso que eu fiquei aqui imaginando como fazer para chegar nesses grupos que estão nos conflitos, né? Pelo menos para esses grupos, assim, como que a gente pode levar essa orientação, e aí, obviamente, que as profissionais que forem chamadas, não só elas vão ter a segurança sobre as competências e atribuições, mas também o contexto coletivo que está com elas também vai entender isso, né? Não vai ficar só uma responsabilidade da profissional cumprir com a determinação normativa, porque a nossa normativa, por mais que nós somos assistentes sociais, toda a sociedade tem a obrigação em cumpri-la, né? E quando a gente faz esses processos coletivos com os órgãos, com as autoridades, que, enfim, que participam desses processos, inclusive de decisão, a gente também consegue comprometê-los no sentido de cumprir com a nossa normativa, nesse sentido, e não só deixar a responsabilidade para profissional de ter que fazer lá o embate. E sempre é muito triste, muito solitário, e às vezes é muito adoecedor até, né? Nesse sentido que eu fiquei aqui pensando quais seriam esses grupos, mas obrigado pelas trocas, eu acho que foram bem importantes, assim, pude fazer uma série de anotações aqui no trabalho, tá bom? Obrigado. Vou passar para a Eliane agora, que é a nossa maior mobilizadora no CRES Paraná, da categoria. E a de mobilização é com ela que a gente tem que falar. Boa tarde, pessoal. Eu sou Eliane Lopes, sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos, assim, eles já foram mais escuros, tá? Sou uma mulher de meia idade, tenho olhos verdes, estou usando uma camisa rosa, uma camiseta rosa, e tenho atrás aqui uma porta e um pedaço da estante, né? Mas, assim, a Silvana até já colocou isso, e até contribuindo também, Cleverton, nós temos 19 núcleos nós temos 19 núcleos de base do CRES Paraná, né? Esse foi um investimento dessa gestão, assim, nós tivemos bem próximos disso, nós temos 19 núcleos constituídos, e nós temos grupos de WhatsApp com o conjunto dos colegiados, então a resposta é sempre muito rápida. Eu estava só aguardando, estarei aguardando ainda, né? Estou aguardando a liberação da nota, a gente vai colocar lá, inclusive com a orientação
de que agora, e cada grupo, cada Nucres tem um grupo de WhatsApp com 100, 200 assistentes sociais, né? Então, a gente consegue ter uma comunicação rápida. Claro que isso é sempre um exercício, a gente nunca tem essa mobilização, esse é o nosso desafio sempre. Mas a categoria na base vai receber isso, e a gente vai passar orientação, inclusive para que eles façam a discussão nessa nota de forma coletiva. Aliás, eu acho que essa nota, né, essas demandas transversais, como é o caso dessa temática, ela tem o potencial, inclusive, de promover uma articulação intersetorial, porque não é de uma política. A orientação será dessa natureza. Pessoal, reúna os colegas de todas as políticas para fazer a leitura. Eu acho que passa a ser até sabe, a gente vai ter um potencial de articulação com isso. Eu estava pensando, na medida que foi lendo a nota, e eu também não conhecia o teor completo, gostei muito, achei muito bom poder participar desse momento, e eu acho que essa é a estratégia, né? Agora, quando a gente tem, nem que seja preliminarmente, um nível de organização da base, isso fica um pouco mais rápido, porque essa demanda, ela vai chegar nos municípios pela política de assistência. Tá? Elas vão chegar na política de assistência, porque a maioria dos municípios não tem uma secretaria, um órgão que lida com a habitação. A maioria dos municípios do nosso estado tem assistente social na política de assistência. Tem muitos municípios que sequer têm na saúde e na educação. Ótimo. O pessoal que tiver no município vai se reunir e discutir. Se for o caso, a gente faz a discussão via Nucres. Nós estávamos ontem discutindo uma questão no Nucres de Cornélio Procópio, aliás, a coordenadora do Nucres estava aqui, eu vi que saiu, né, fazendo a discussão de uma demanda que apareceu no grupo de WhatsApp, assim, só para compartilhar com vocês, sobre a requisição de assistente social para aparecer na concessão de carga horária para servidores públicos que têm filhos com deficiência. Uma pessoa perguntou no grupo desse Nucres, gente, como é que é isso? Tá, nós tivemos ontem a coordenadora técnica Bruna trazendo esse debate para o grupo. Quer dizer, você transforma a demanda deles numa forma de articulação, de reunião. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que nós vamos por aí. Se quiserem trocar ideia de como a gente vai fazer e até nos ajudar a fazer melhor, estamos aí, tá bom? Obrigada. Eu falei mobilização, divulgação, é que a Eliane consegue ter uma objetividade, né, muito grande nisso e tem contribuído bastante com o CRES, né, Eliane? Então, até de deixar isso publicamente, né, de saberem o quanto que o teu papel é fundamental na articulação dos NUCRES aqui no nosso estado. Mas eu acho que é isso, e eu penso assim também que é um caminho que a gente vai construindo coletivamente, né? Agora, a partir da nota, a gente também, né, pode pautar na COF, pensar estratégias de como a gente vai fazer, se de repente nas visitas a gente já leva a nota impressa, entrega, se a gente faz, né, o encaminhamento posterior via e-mail, porque a gente sempre comenta, quando a gente vai nas visitas, o que tem de novidade, né, o que tem de conteúdo novo, de material novo para os assistentes sociais. Nas oficinas que a gente vai, antes de ontem foi uma oficina, né, de Toledo, e daí a gente sempre faz também essa atualização com a categoria, né, daquilo que tem. A gente lança um spoiler ali para a categoria buscar, e eles têm interesse, né, depois eles perguntam no WhatsApp qual que era o material, depois vem pedir para ver como que faz para acessar. Então, eu acho que é bacana a gente comentar isso mesmo, né, do debate entre eles, né? Vou fazer um grupo de estudo, a partir disso, se perceber que ficou dúvida do que é profundidade, fazer via no CRES, né, solicitação para que os conselhos dos CRES possam, né, ir também, né, pensar dentro do planejamento que é possível fazer, ou fazer online, um momento de discussão, e ir trabalhando a partir daquilo como cada um, né, percebe, né, que vai ser a melhor estratégia ali, porque cada grupo também vai percebendo o que funciona, né, para si. Então, eu acho que é um movimento tranquilo, né, eu acho que a gente também pode fazer nessas trocas mesmo, acho que é bem importante, como a gente escreveu coletivamente, né, que eles fez CRES no documento, de também pensar essas estratégias de divulgação coletivas.
Alguém mais quer comentar, quer trazer alguma experiência? Bom, eu acho que não. Então, assim, agradecer, né, a participação de todos vocês, todas vocês. A gente vai divulgar aí nessa semana, já vai sair, né, a nota. A gente só estava esperando mesmo fazer o lançamento oficial aqui, para a gente poder começar a divulgação. A gente conta também, né, com a participação, com a divulgação, né, por parte de todos vocês, o nosso compromisso, né, enquanto categoria profissional da socialização, do conhecimento. Então, de também ter, né, esse papel fundamental, né, na divulgação, dizer que a gente está à disposição, mais uma vez agradecer o CREAS Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por ter embarcado nessa com a gente, né. A gente vai percebendo quando que a gente vai ficando cada vez mais forte, quando tem, né, mais colegas, e a gente começa a socializar e coletivizar essas situações e pensar junto, a gente sempre sai mais fortalecida mesmo, né, quanto profissional, como conselho também. Eu não sei se a Jéssica quer fazer uma fala de encerramento. Não, apenas agradecer a todos, né, foi ótimo. Acho que depois, se apropriando da nota, né, e levando para todos os espaços possíveis de discussão, como a Eliane falou, né, exatamente, é uma nota que perpassa todas as políticas, né, não é exclusiva da questão habitacional e urbana, né, até porque essas famílias são atendidas por todas as políticas e precisam ser atendidas, né? Então, às vezes, chega até a informação, a demanda em outras, né? Então, é muito importante a discussão ampliada, os NUCREs somando junto, né? A Luzia também é coordenadora de NUCREs aqui, então já tem essa demanda para os NUCREs, né? O NUCREs é um espaço riquíssimo de articulação, né? Que precisa ser muito fortalecido, e instaurados também, né? Então é muito bom ver esses números altos de NUCREs acontecendo. E agradecer a todos que somaram hoje de tarde, que a gente tenha outros momentos assim, né? Até de outras reflexões também, não que seja através de nota, mas até de situações que podem surgir a partir da existência dessa nota, né? Demandas que a gente pode estar recebendo nos CREs, né? Tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Paraná, quanto de Santa Catarina, que a gente continue em diálogo, e para isso também os NUCREs são um grande espaço de recebimento de demandas, né? Que esses diálogos continuem e a gente siga somando e construindo juntos. Obrigadão a todos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um abraço e até mais. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Vamos conversar qualquer hora, Luzia. Vamos, com certeza. Vamos, gente... Eliane. Vamos. Então tá. Um abraço. Tchau. Outro, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.